começar? Obrigado a todos. Obrigado por se juntar a nós hoje. Meu nome é Julie Tov, sou gerente de programa do painel científico para a Amazônia e também vou estar moderando hoje a sessão. Estamos animados de lançar nosso Ciência através de Gerações, série de diálogo com foco na Amazônia sustentável. Antes de começar, gostaria de lembrar a todos que temos interpretação disponível em inglês, espanhol e português. Interpretação pode ser ligada clicando no globo e selecionando a linguagem da sua escolha. Por favor, saibam que nosso recurso vai ser colocado aqui no chat e no webinar. Também possam submeter qualquer pergunta que tenham na caixa de respostas e perguntas, Q&A em inglês. Vamos ter uma sessão no fim da sessão. Pode botar a pergunta em espanhol, português ou inglês. Vai começar a botar, colocando uma informação no fim da Amazônia, quem somos, o que nos traz hoje. Ah, É a primeira iniciativa de alto nível dedicada à Amazônia. O SPA foi estabelecido em setembro de 2019, inspirado pelo TCPAC. O SPA está vindo sob auspícios do as redes Soluções Sustentáveis, sob a liderança do Dr. Jeff Sachs, senhora Emma Torres, coordenadora estratégica, e Dr. Carlos Nobre, Dr. Amarelos Penha Claros são os co-presidentes. O painel é atualmente composto por 300 cientistas renomados, 72% dos quais são de países amazônicos, 42% são mulheres e 14 são cientistas indígenas. Nossa missão é sintetizar e comunicar o conhecimento científico sobre a Amazônia, integrado com conhecimento indígena e local, para acelerar soluções para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Desde que fomos estabelecido, o SPA lançou várias publicações para tomadores de decisões na região. Isso incluiu mais de 17 resumos de política e declarações que foram lançados em fóruns chaves como o COP de Biodiversidade. Isso também inclui nosso relatório de avaliação 2021, conhecido como a Enciclopédia da Amazônia. Essa publicação inicial do SPA passou mais de 1.000 páginas, não havia sido lançado antes, a respeito de transparência e inclusão de cientistas indígenas. O relatório consiste de duas partes, incluindo a parte 3, os passos de soluções, que vai ser o foco dessa nova série de webinar. O ano passado, o SPA lançou o seu primeiro curso online do SPA, chama MOOC, com cientistas especialistas da região. O curso sumariza todos os encontros de vídeos engajantes e o curso está disponível grátis e nas 3 línguas. E convidamos vocês a se matriculem hoje e que entrem nos tópicos que estaremos discutindo na sessão. Próximo. Agora temos o prazer de apresentar 4 panelistas de hoje, que são membros do SPA, do Comitê Inaugural de Jovens, foi lançado em setembro de 2024. O Comitê de Jovens ah, promove o diálogo entre pessoas jovens em políticas para avançar a conservação e iniciativas de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Estamos muito animados de ter Felipe, Pedro, Nohora e João aqui conosco hoje para participar no primeiro de esses vários diálogos intergeneracionais e buscando soluções para preservar a Amazônia. Hoje vamos estar focados nos primeiros 2 capítulos da parte 3 do nosso relatório 2021, capítulo 25 no Amazônia Viva e capítulo 26 no Objetivos Sustentáveis da Região. Felipe Estorge de Oliveira é um mestre na Escola Yale de Meio Ambiente, especializado em política de meio ambiente, gerenciamento de ecossistemas e conservação. Recentemente trabalhou com a equipe de coordenação do G20, do Ministério de Meio Ambiente e Mudança de Clima, e atualmente é treinador da Sociedade de Florestas Tropicais da Yale. Muito bem-vindo, Felipe. Pedro Neves de Castro tem um mestrado em Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará.
e o foco da pesquisa dele é desenvolvimento regional, a história de desenvolvimento com foco na região amazônica. Atualmente é secretário-geral da, do PT e coordenador-geral da Associação para Economia para a Democracia, onde também coordenou o COP30, Grupo Monitoreador. Bem-vindo, Pedro. Nora Alejandra Quijantar é uma jovem indígena da Colômbia, está formada em biologia e experiência intensiva em biodiversidade e questões de gênero. Atualmente apoia vários processos de economia de mulheres, em adição, e ademais é uma campeã e também membro do Pensamento, uma associação Grassroots, que promove várias. João Pedro Braga é um economista brasileiro que está pegando seu PhD na Universidade de Londres, está pesquisando os principais motivos que causam a deforestação, desmatamento da Amazônia. Bem-vindo, João. Estamos também aqui temos três cientistas do SPA e autores líderes que apresentaremos logo através dos nossos membros de juventude. Os cientistas mostrarão uma apresentação breve de cada capítulo, seguirá cada reflexão. E aí teremos uma mesa redonda, uma discussão com todos os panelistas, seguido para perguntas e respostas da audiência ao vivo e oportunidades de se envolver e conectar com o painel para atividades futuras. Agora vou passar para Felipe. Obrigado, Julie. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão aqui conosco. Minha felicidade é iniciar a introdução de uma pesquisadora muito importante que está aqui conosco. Talvez próximo slide. Or next slide. Eu acho que eu não estou com controle. Great. Obrigado. E eu queria introduzir a vocês também a amazônica, Ania Alencar. Doutora Ania Alencar é diretora de ciência do IPAM, do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Ela possui graduação em Geografia na Universidade Federal do Pará, mestrado em Sensoriamento Remoto Ambiental, Sistemas de Informação Geográfica pela Universidade de Boston, aqui nos Estados Unidos, e doutorado em Recursos e Conservação Florestal pela Universidade de Flórida, aqui nos Estados Unidos também. Seu principal tema de pesquisa tem sido compreender os impactos das mudanças climáticas e da fragmentação florestal causada pelo desmatamento na ocorrência no aumento de incêndios florestais na Amazônia brasileira, além de também estudar outros temas, incluindo a avaliação de perda de carbono florestal ou mesmo desenvolvimento de projetos REDD. Bem-vinda, professora Ana. Passo a palavra para o colega Pedro. Oi, gente, bom dia. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar dessa mesa. Queria apresentar para vocês a doutora Simone Ataíde. Ela é líder de integridade em pesquisa no Instituto de Recursos Mundiais, WRI, onde promove uma cultura de excelência em pesquisa e garante a produção de ciência de alta qualidade em toda a organização. Antes de ingressar no WRI, foi professora associada de Antropologia Ambiental na Universidade Internacional da Flórida. E a pesquisa da doutora Ataíde abrange campos interdisciplinares e transdisciplinares, integrando sistemas de conhecimento indígena, conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e justiça ambiental, especialmente na região amazônica. Ela possui bacharelado em Biologia e mestrado em Botânica pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Etnobotânica pela Universidade de Kent e doutorado em Ecologia Interdisciplinar com concentração em Antropologia pela Universidade da Flórida. Seu trabalho foi reconhecido com diversos prêmios, refletindo suas significativas contribuições para a ciência ambiental e para políticas públicas. Obrigado, Pedro, por apresentar a Simone. Eu queria agora convidar
a Anne Alencar para fazer uma breve apresentação do capítulo 25 e lembrar os colegas que estão acompanhando a gente aqui que esses capítulos estão disponíveis para leitura, bem como resumos nas 3 línguas, e os colegas do SPA vão enviar links ao longo da apresentação da autora líder desse capítulo, Anne Alencar. Passo a palavra para você, Anne. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei, depende de quando vocês vão assistir, aonde vocês estão assistindo, né, esse evento. É um prazer estar aqui com vocês, com essas lideranças jovens do SPA, a gente fica muito feliz. E eu vou trazer para vocês, vamos dizer, uma síntese desse capítulo, que foi um capítulo desafiador, né? Ele foi um capítulo desafiador justamente porque a gente focou na visão dos cientistas do SPA para a Amazônia nos próximos anos. Então, é um capítulo que ele inicia vamos dizer, o bloco de capítulos da terceira parte do relatório do SPA de 2021. Então, ele abre os caminhos assim para as soluções, né? Eu e a minha colega Lilian, que vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Nós fomos as autoras assim que organizamos o capítulo, e aí tivemos aí um capítulo feminino, né? Várias cientistas, e a Simone vai estar aqui com a gente também, que deu esse apoio. Então, pode passar, por favor? Eu, é. Eu acho que antes da gente aterrar na visão, é importante a gente pensar na importância da Amazônia. Então, a Amazônia, ela representa 10% da biomassa do planeta, de 16 a 20% da descarga de água doce nos oceanos vem dessa região, né? Mais de 400 bilhões de árvores, 13% das árvores do mundo, e que são bombas, né, de reciclagem de água para a atmosfera, então ela é importante. Pode passar, por favor? É importante do ponto de vista do carbono, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista da biodiversidade, então ela é uma região mega diversa, abriga 22% das atividades, das espécies de plantas, né, tropicais, grande parte das espécies que existem na Amazônia só tem na Amazônia, então é muito rica. Pode passar, por favor? Mas também tem uma diversidade sociocultural super fundamental que interage com essa diversidade ecológica, né? 60% da população da Amazônia está localizada nos centros urbanos, né? Mas a gente tem aí uma cultura muito amazônica e viva e diversa na Amazônia rural. Então, temos aí mais de 410 grupos indígenas espalhados, né, muitos deles ainda em isolamento voluntário, e uma gama de idiomas muito distintos, né? Então, temos populações ribeirinhas, comunidades tradicionais que migraram para a Amazônia, mas já têm ali, já vivem, né, de forma harmoniosa com a região. Pode passar, por favor? E não dá para falar da Amazônia, do futuro da Amazônia, sem a gente entender as marcas que o passado já deixou da Amazônia. Então, eu trago esse mapa, que é o mapa da Rede Map Biomas, que demonstra, né, o quão, como está a Amazônia hoje. Então, nós vemos que grande parte da Amazônia é, ainda está conservada, então nessa região de escopo que pega a bacia amazônica, mais uma porção do Cerrado, nós temos aí 81%, um pouco mais de 81% da cobertura vegetal nativa da região ainda em pé, né? Apesar de uma parte dessa vegetação nativa estar sofrendo com alguns processos de degradação, principalmente pelo fogo,
né? E tivemos uma perda aí, pelo menos nos últimos quase 40 anos, né? 39, 38 anos, tivemos uma perda muito acelerada, né, de vegetação. Então, se a gente contar o quanto da Amazônia foi convertida nesse processo, nesses quase 40 anos, né, foi muito, do que já se perdeu foi muita coisa. Pode passar. E aí a gente entra na visão, né? Então a gente entendeu que o passado da Amazônia levou a Amazônia a uma perda muito rápida de vegetação nativa, mas também a gente tem aqui uma além da perda muito rápida de vegetação nativa, a gente tem uma ocupação prioritariamente por um tipo de uso da terra, que é a pecuária, né? Então, essas são as marcas que a gente tem hoje. Recentemente, a gente tem também um avanço da agricultura de larga escala sobre a região, mas que ela não tem avançado tão rápido quanto a pecuária, por várias coisas que já aconteceram, a moratória da soja, por exemplo, entre outras coisas. Mas, para trabalhar isso, a gente se focou para trabalhar nas visões, né, a gente focou assim, então a gente precisa entender as interconexões globais que levam a Amazônia para o lugar que ela está hoje, quais os atores sociais amazônicos, porque a gente entende também, né, o que está sendo pensado para a Amazônia, e quais são as visões de mundo relacionadas a essas interconexões e aos atores, e a gente chegou nos princípios e valores do SPA, né? E esses princípios e valores, eles são fundamentais para levar a Amazônia, vamos dizer, para um limite, né? Ou a fazer com que a Amazônia realmente vibre como um ente vivo, né? Então, para que a gente vá para um limite, a gente tem o domínio de economias que não são sustentáveis, né, baseadas no extrativismo e no extensivismo, que é o que a gente tem visto, nas políticas e instituições implementadoras fracas, que podem até ter políticas interessantes, mas que não conseguem se estabelecer ou estabelecer uma governança, né? E uma governança fraca também, onde a participação nas tomadas de decisão, ela é só de alguns setores, né? E alguns setores poderosos. Isso leva a desigualdades socioeconômicas exacerbadas, a violação de direitos, né, principalmente dos povos indígenas e comunidades locais, a ilegalidade das atividades, os conflitos, né, e com consequências para perda de hábitat, degradação, poluição, sistemas de produção insustentáveis e o aumento de gases de emissão de efeito estufa. Então, na interação entre o ser humano e a natureza, a gente pode fazer diferente, né? E a gente pode fazer diferente se a gente olhar para o lado de, ok, a Amazônia é biodiversa, e tem uma biodiversidade, uma sociodiversidade grande, por que não investir nesse valor, né? O domínio da bioeconomia sustentável, investir na estratégia de conservação e restauração daquelas áreas, né? E isso tenha realmente um apoio. Tenhamos povos amazônidas empoderados para complementar e apoiar as políticas públicas, participando das tomadas de decisão, e uma governança forte. Isso tem como resultados economias circulares, direitos territoriais, um desmatamento zero reduzido, degradação, com menos degradação, poluição e melhoria do bem-estar, né, do ambiente como um todo, e prestação de serviços ecossistêmicos de uma forma valorada, valorizada, e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Pode passar, por favor? Então, como eu falei para vocês, a gente procurou entender o passado da Amazônia, então
eu trouxe um exemplo isso aqui, no capítulo tem uma coisa muito mais detalhada, e, gente, para a gente chegar aqui, foi um aporte muito grande da Susana Hatch, a- da Tossa, né, que trouxeram isso, a gente teve que reduzir muito mais, então elas fizeram realmente uma busca muito extensa de como a Amazônia foi vista lá desde o período imperial até agora. E a gente vê como que a questão ambiental ela vem se estabelecendo cada vez mais, né, na Amazônia como um valor, apesar de tudo que a gente está vivendo. Pode passar, por favor. E também, para a gente entender esse processo, é importante a gente entender quem é que mora na Amazônia, quem é que é, atua na Amazônia, quem é que toma decisões sobre a Amazônia, né? Então, a gente precisa entender quem governa, quem vive, quem interage. E aí a gente tem as organizações governamentais, várias ONGs, organizações científicas, né? ONGs de todos os tipos, do setor, né, da produção rural, ambientalistas, enfim, dos movimentos sociais. A gente tem os residentes, que são as pessoas que moram na Amazônia, né, os povos indígenas, comunidades locais, as pessoas que vivem nas cidades, os pequenos produtores, os médios e grandes fazendeiros e outros, né? Agora a gente tem também o crime organizado, é, bastante instalado até como uma organização. E a gente tem os fatores externos, que são as companhias privadas, o setor privado, os investidores, as agências multilaterais, e isso tudo tem que interagir e tem que se entender para que a gente realmente chegue a ter uma Amazônia viva, que é esse nome de visão, né, que foi a visão que a gente teve. A gente quer uma Amazônia viva, né? Com a integridade do ecossistema, melhorias econômicas e justiça social. Pode passar, por favor? Eu acho que o meu tempo acabou, ou está quase acabando, mas é interessante sempre reavivar essa questão dos princípios e valores, né, para uma Amazônia viva. E eu não vou passar por todos eles, porque a gente está sem tempo. Eu acho que eu vou pedir para ir para o próximo. Anne, puede seguir unos 5 minutos más. Podemos guardar la pregunta para las preguntas y respuestas después, no hay problema. Tá bem. Então vamos deixar os princípios e valores aqui. Então, a gente entende que a Amazônia é um ente, né? É um patrimônio mundial mesmo, pela sua geodiversidade, que é única e complexa, então ela merece estar ali só por ser isso, né? Já merece estar aí, sendo preservada, conservada, valorada, né? Ela oferece funções ecossistêmicas essenciais, possui as pessoas que vivem na Amazônia possuem estratégias de subsistência diversas e interconectadas, justamente porque elas aprenderam, né, se adaptaram a esse ambiente, é um ambiente biodiverso. A Amazônia ela possui várias visões de mundo, valores, instituições e sistemas de governança, que isso pode ser um asset, né? Pode ser uma coisa boa para contribuir, para realmente formar soluções que sejam diversas, inclusivas e democráticas, né? A Amazônia também possui um alto nível de diversidade cultural e linguística, que também fornece essa possibilidade da gente ter um entendimento da diversidade como um processo fundamental, né, para ser valorado né, nessa construção da visão de uma Amazônia viva, e o reconhecimento dos direitos territoriais. Então, esses são dos povos indígenas e comunidades locais como uma forma de reduzir conflitos e promover a justiça, né? Justiça ambiental e territorial e a promoção dos direitos dessas comunidades.
Então, esses são alguns princípios e valores que nortearam a nossa construção de aspectos dessa visão. Pode passar, por favor? E aí a gente dividiu isso em 3 grupos. Um grupo que focou na conservação, restauração e remediação de ecossistemas, né, focada na integridade e diversidade ecológica. Um grupo de soluções que focou na questão da bioeconomia, que leva em consideração bem-estar e equidade econômica, e um grupo que focou no empoderamento dos povos e a governança, né, focado na questão da justiça social e direitos. Isso seguiu mais ou menos os próximos capítulos, os capítulos que seguiram, né, para além do capítulo que a Lilian vai falar, que seguiram vamos dizer, o componente 3 do relatório do SPA. Pode passar, por favor. E aí a gente criou essa mandala da Amazônia Viva. Ela foi uma mandala criada com base nas recomendações de cada capítulo. Então, nós fizemos alguns workshops, né, para tentar adequar as recomendações e colocar nessa mandala. E essa mandala ela foca nesses 3 pontos, né? Um sobre as medidas de conservação e restauração, e aí eu não vou ler todos, foca na parte de desenvolvimento sustentável e bioeconomia circular, no fortalecimento da governança e de uma cidadania amazônica. Então, aí a gente pode passar. E aí nós construímos com isso uma árvore de soluções para essa visão da Amazônia Viva, né? que é essa visão do SPA, que tem esses 3 componentes, e aí a gente colocou alguns elementos, que são, por exemplo, a participação e engajamento da sociedade na questão da conservação, restauração e mediação, incentivos para a restauração baseados no mercado, cumprimento de políticas e aplicação da lei, pagamentos por serviços ambientais, sistemas de monitoramento fortes e transparentes, políticas efetivas, né? No caso, por exemplo, da governança forte e participativa, processos inclusivos de tomada de decisões, instituições fortes, políticas de equidade, justiça e direitos, entre outros, na bioeconomia, uma economia diversificada, responsabilidade cooperativa e dever de prestação de contas, enfim, compromissos, comportamentos de consumo responsivo. É claro que isso tem uma base, a base disso é capacidade adaptativa institucional, transparência e responsabilidade, educação e criação de competências, né, para o empreendedorismo, e isso leva a uma Amazônia Viva que vai ter, aí são as folhinhas, né, é, uma, é, é, um melhor meio de subsistência e bem-estar social, maior desenvolvimento com base na ciência, né, e no conhecimento, uma integridade ecológica dos ecossistemas, um meio ambiente mais saudável, uma economia de restauração e conservação, né, economias urbanas verdes, uma equidade no mercado, enfim, entre outras coisas. Então, é basicamente o que a gente pode entrar no sistema e o que o sistema gera, né? Pode passar, por favor. E eu acho que é isso, aí a gente volta para aquela primeira figura, né, que mostra o diagrama total, e aí eu paro por aqui, colocando que é muito difícil a gente construir uma visão para a Amazônia quando a gente não incorpora essas coisas, a gente não incorpora o papel do mercado internacional sobre a Amazônia, né, a globalização sobre a Amazônia, o que cada ator que atua na Amazônia, que está lá, pensa sobre a Amazônia, e as trajetórias e o passado da Amazônia, né? E isso vai ser fundamental para a gente tomar a decisão se a gente quer a Amazônia no limite ou se a gente quer realmente uma Amazônia viva. É isso, gente. Obrigada.
Obrigado, Anny, pela apresentação incrível sobre a visão da Amazônia. Agora vou passar para o João para apresentar a Lilian, enquanto movemos para o capítulo 26, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, Anne e Julie. Acho que foi uma verdadeira aula sobre as lições de como o passado da Amazônia moldam o presente dessa Amazônia viva e também, de certa forma, como a Amazônia viva de hoje está em risco ainda. Eu acho que a gente, lendo o relatório, a gente tem uma visão e quando a gente consegue ouvir, ter uma oportunidade como essa de trazer especialista para falar, é muito, muito importante esse diálogo. Então, eu queria agradecer vocês. Vou falar em espanhol porque é mais fácil ter uma conversa com Nora e com Lilian nesse momento. E para apresentar a doutora Lilia Pente, é uma especialista destacada em conservação, com doutorado em Ecologia do Comportamento pela Universidade de Liverpool. Desde 2005, eu fiz um programa na Bolívia da Sociedade para a Conservação da Vida Silvestre, onde trabalhou na articulação de esforços para alogar benefícios concretos para a natureza, como também para as pessoas. Doutora principal na plataforma intergovernamental de ciências políticas sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos e também no painel científico para a Amazônia, a experiência, a planificação estratégica para conservação e gerenciamento da vida silvestre e recursos naturais na Amazônia. Doutora Lilian, pode começar sua apresentação. Obrigado. Bem, um prazer poder participar e um grande abraço, saudação a todos que estão escutando a gente. Esse capítulo, o capítulo 26, foi um capítulo que naturalmente flui do anterior, que apresentou Anne, e é um que trabalhamos de forma conjunta também com outros participantes, buscando o que estão aqui detalhados e que o que estão buscando nesse capítulo 26 é um pouco seguir com essa visão que nos compartilhou, Anne, mas articulando a linguagem de desenvolvimento sustentável a nível mundial. Então, o seguinte, por favor. Pronto, então, assim como apresentou tão claramente, Anne, a visão resiliente para uma Amazônia viva implica considerar os limites da Amazônia, os limites ambientais. Então, estamos falando de manter a cobertura de 80% das florestas, a conectividade aquática. E implica colocar também a agenda de desenvolvimento sustentável dentro desses limites ecológicos, mas também guardar, preservar os direitos dos povos indígenas, comunidades locais, fazer inversões através de um diálogo de conhecimentos e sistemas de conhecimento inclusivos que façam uso e conservem esse grande patrimônio cultural que tem a região e também promover uma governança de multinível que parte do local até o nível nacional, até o nível nacional e articulação a nível seguinte, por favor. Então, quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os Objetivos Sustentável são um conjunto de 17 objetivos globais que foram adotados pelos países membros das Nações Unidas em 2015 como parte da Agenda de 2030 de Desenvolvimento Sustentável e buscam colocar fim à pobreza, proteger o planeta e garantir o bem-estar de todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. E estão desenhados para pegar os maiores desafios sociais, econômicos e ambientais de maneira integral. Esses objetivos podem estar agrupados em 5 dimensões
E nesse capítulo, e seguindo também a visão de uma Amazônia viva, se colocam 4 das dimensões, as de pessoas, prosperidade, paz e alianças, dentro dos limites da bacia. Então, os objetivos vinculados ao planeta, conectados ao planeta, como um círculo ao redor do qual esses outros objetivos não podem passar por cima, já que esses limites definem nossa a habilidade da bacia amazônica e a habilidade de seres humanos incluídos que se encontram, que estão dentro dela. E essa visão de respeito aos limites da bacia é uma alternativa urgente em frente a todas as tendências da região e em frente aos impactos ambientais que estamos vivendo cada vez mais. O seguinte, por favor. Bem, então, essa dimensão de pessoas inclui os objetivos do fim da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero. E nos mapinhas que estão vendo duas colunas, uma que é a tendência à esquerda e outra que é o rendimento, vendo a época em que se escreveu o capítulo, os dados até o 2019. Então, vemos que tanto a direita, na situação, no cumprimento dos seus objetivos, todos esses objetivos de pobreza, etc., etc., estão de cor alaranjada, vermelha e alguns amarelos. E em tendência também, não temos realmente algum que esteja em verde, exceto no caso do Peru, para o Objetivo de Desenvolvimento 4 da educação de qualidade. E o que a gente pode ressaltar é que, então, existia um atraso moderado, significativo, moderado, seria o laranja, coluna direita, e vermelho seria o significativo desempenho, no caso de todos os países da bacia, no cumprimento da dimensão de pessoas. E isso em comparação às médias globais. E, então, no caso de tendências, a gente vê um avanço a um ritmo adequado para poder alcançar o cumprimento desses objetivos até 2030. A pandemia, nesse caso, a gente não tinha ainda os dados, mas a pandemia mostrou para a gente as debilidades nesse ecossistema e também que, em muitos casos, a desigualdade, em alguns casos, os retrocessos, nossos avanços de reduzir a pobreza de até 12 anos e de 20 anos, reduzir a predominância da pobreza extrema. Desculpe, eu vou ter que entrar no computador aqui rapidinho. Não havia não havia ligado, não havia conectado a tomada, desculpe. Apesar de que toda a região tem uma população relativamente jovem, temos igual que a América Latina e o Caribe, a gente teve dados da segunda taxa de mortalidade acumulada mais alta de todo o mundo inteiro, foi um resultado do Covid-19. Isso nos faz a gente ver que o sistema de saúde pública tem muitas limitações e altos níveis de desigualdade e disparidades. Por exemplo, no caso do Covid, de mortes por Covid entre os povos indígenas do Brasil,
eles sofreram entre 136% e 110% das taxas mais altas em relação à média nacional. Sem contar que essas populações estão em zonas muito isoladas, onde com certeza tivemos um subregistro dessas mortes. Também no assunto de igualdade de gênero, a pandemia mostrou as vulnerabilidades nesse assunto, já que as mulheres enfrentaram maiores cargas de responsabilidade doméstica e um aumento nas taxas de violência no interior das famílias, dentro das famílias. Também o acesso a anticoncepcionais e aumento de gravidezes notaram, e a suspensão de programas de educação sexual afetaram fortemente as mulheres adolescentes. Acima de tudo. Próximo, por favor. E no caso dos objetivos relacionados ao planeta, temos água limpa, saneamento básico, produção e consumo responsáveis, a ação climática e a vida de ecossistemas terrestres. Em termos de tendências, vemos aqui no caso de água limpa e que na Colômbia, Equador e Brasil tinham uma tendência até conseguir esse objetivo por 2030, mas em ação pelo clima, vários países com cores verdes, mas sem mudança dos indicadores de ação pelo clima, se no caso dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como indicadores, emissões não estão relacionadas a emissões pelo desmatamento. Então, isso se refere mais à geração de emissão por construções, infraestrutura, etc. Então, a nível nacional, como dizia Brasil, Colômbia e Equador, tem tendência a garantir o acesso à água e saneamento a nível nacional. Essa tendência não está refletida na região amazônica dos seus países. Por exemplo, na Amazônia brasileira, em 2018, somente 50% da população tinha acesso a abastecimento de água e só 15% contava. Isso é algo que se reflete no mundo inteiro, em todos os países do Brasil, nos países da América do Sul inteira, na Amazônia. Isso é algo paradóxico, porque a Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo, mas os seus moradores carecem de acesso à água potável. E, de fato, 89% das pessoas na Amazônia peruana, por exemplo, não tinham acesso à água potável em 2020. E em 2018, 20% das lares do estado do Amazonas no Brasil não tinha acesso domiciliar à água potável. No estado amazônico, menos de 20% dos lares têm cober- cobertura de encanamento. Isso considera também o fato de que as populações não têm acesso à água, ao abastecimento de água, também estão sofrendo por causa da quantidade de água devido aos mudanças climáticas, mas também estão sendo afetados pela qualidade da água que recebem. Desde, desde tanto tanto os centros urbanos, quanto cada vez mais os demais locais também. Sobretudo nos países de maiores altitudes. Então, a questão da mudança climática, que nesses gráficos nós considerar o desflorestamento, nós temos
um alto risco de, de incêndio, de secas, e estamos já no ponto de não retorno, no ponto de inflexão da Amazônia, da transformação da floresta amazônica em savana no sudoeste. Então, o próximo slide, por favor. E na categoria de prosperidade, temos a questão de energia acessível, trabalho decente, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. Aqui podemos ver que nós temos tido avanços importantes desde a década de 90, na maioria dos países, em acesso à eletricidade, tanto as zonas urbanas quanto as rurais. E em questões de tendência, a maioria dos países está atrasado, segundo a meta. Não obstante, não é o caso de todos os países, como nós podemos ver aí, no caso do Brasil e Bolívia. Além disso, algo que vale a pena ressaltar é, é que não se considera nesse indicador os trade-offs, os custos-benefícios entre alguns dos nossos projetos que geram eletricidade, como as usinas, e como eles contribuem para as emissões por perda de cobertura florestal, assim como também eles podem afetar os ecossistemas e a conectividade aquática, por exemplo, as, as pescas locais que são afetadas pelas usinas. Além disso, nessa categoria de prosperidade, no modelo atual, como desenhava-se antes, no capítulo anterior, a prosperidade econômica está em grande parte na Amazônia, proveniente de práticas extrativas não sustentáveis, incluindo a mineração e o desflorestamento. Então, é chave gerar outro modelo econômico que seja mais ecologicamente sensível e respeite os direitos das populações locais. Uma nova bioeconomia baseada na proteção da diversidade e na inovação com identidade. E, finalmente, novamente, se viu durante a pandemia a fragilidade da nossa produção de trabalho na cuenca e na grande quantidade de trabalhadores que estão dispostos a trabalhos informais, principalmente na área rural e especialmente no caso de jovens mulheres. Seguinte, por favor. Perdão por interromper, temos mais 2 minutos para a apresentação. Sim, em relação à paz, esse é um dos objetivos que está tendo resultados muito mais críticos e com a tendência cadente, decrescente. Desde 2019, em todos os nossos países, estamos vivendo cada vez mais o impacto do crime organizado e de menos segurança, e a maior percepção de corrupção e de perda do Estado de Direito. Então, principalmente, isso está envolvido em atividades com tráfico de gente, mineração de ouro, tráfico de animais silvestres, particularmente nas zonas fronteiriças. E a paz da Amazônia não será possível sem acessar as questões dos direitos indígenas e do meio ambiente. Porque os crimes organizados estão vinculados a atividades de impacto sobre a Amazônia. Próximo slide, por favor, e já estamos terminando. Então, nos objetivos precisa de alianças para poder ser conquistados os objetivos. E aqui nós vemos um pouco do compromisso dos governos de investir no desenvolvimento sustentável, e algo que se ressalta é que, embora haja um incremento no financiamento para esse tipo de ação, eles não são suficientes
diante eles não se comparam aos investimentos que recebem os agentes que fazem a deflorestamento. Então, são bilhões de dólares em proteção, mas entre 2015 e 2020, somente instituições financeiras e com sede na Europa, são mais de 20 bilhões de dólares. Então, não há relação equilibrada entre eles. Não há recurso para promover uma visão de relacionamento de desenvolvimento misto. Então, entre as mensagens-chave, agora temos a última, por favor. Mensagem-chave. Continuamos avançando para vias de desenvolvimento insustentável e existem tensões entre os diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável, mas podem ser reduzidos principalmente se tivermos uma visão equilibrada e escalada em nível local. E o efeito que as diferentes políticas podem ocasionar para promover avanços nos objetivos em nível nacional, mas lembrando também o impacto que se tem em nível local, para que se avance nesses objetivos. E também salvaguardar os direitos da natureza e dos povos indígenas é fundamental para realmente conquistarmos e lograrmos, consolidarmos o alcance desses objetivos sustentáveis. E desde então tem também o tema da coerência com os objetivos de redução da mudança climática. Na Agenda 2030 era um tema importante para ser discutido. E, finalmente, a crise do Covid-19, isso nos revelou um monte de oportunidades em nossos sistemas e estruturas para poder apoiar o desenvolvimento sustentável. Obrigado. Muito obrigado, Lilian, por sua apresentação. Agora nós vamos começar a nossa mesa redonda de discussão dos capítulos que foram apresentados. Então, se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Daniel, você pode tirar os slides quando puder. Então, muito obrigado a todos. Então, eu vou perguntar a todos vocês algumas perguntas relacionadas aos capítulos, relacionadas às sessões de hoje. Cada pergunta dessa vai a um dos membros jovens e a um cientista. E nós podemos escutar as perspectivas de cada um nisso. Então, começando a nossa primeira pergunta, para João e para Lilian. Então, em sua perspectiva, quais SDGs ajudam a entregar os objetivos da Amazônia, lugar que é tão rico em biodiversidade? Então, pode começar. Eu acho que foi muito interessante na apresentação da Lilian o fato de que, na verdade, os países amazônicos têm algumas práticas estabelecidas, mas as populações mais vulneráveis não estão sendo contempladas, assim como a natureza. Então, essa disparidade entre riqueza biológica e sociocultural e a riqueza material é muito grande. E acho que essa última parte sobre alianças, tendências decrescentes, é algo super factual para poder escolher o objetivo, para atingir o objetivo 17 sobre cooperação. Então, o objetivo 17 tem 9 subobjetivos, 9 apêndices, coisas como inovação, financiamento, investimento, mas também temas como comércio global. Então, assim que imagino que esse objetivo sobre parcerias e cooperação é um objetivo muito chave para não somente destravar a cooperação demais ONGs, mas também para compreender como podemos avançar esses países nessa perspectiva como todo, como um bioma amigo nos últimos anos. E acho que a resposta para isso também é muito interessante. A resposta para isso é boa, mas não é suficiente. Não conseguimos a Agenda de 2030, são mais 5 anos, e nós temos cada vez mais
uma Amazônia que está se aproximando do ponto de não retorno, ponto de inflexão. E é um risco enorme. Essa região da Amazônia Viva, que falaram no capítulo precedente, mas principalmente no capítulo 26, essas ajudam a revisitar essas questões. Mas nós precisamos de mais. Quer complementar, Lilian? Sim, segundo um pouco pela tua linha, João, a isso também acrescentaria o tema da inovação e da educação de qualidade, para fazer com que temos mais capacidades de desenvolvimento de centros de inovação da Amazônia. E tendo pontes também com a participação de pesquisadores e inovadores desde as comunidades indígenas, buscando avanços reais na bioeconomia, mas uma bioeconomia equitativa, uma bioeconomia que é baseada no respeito ao contexto da Amazônia. E o que eu também queria ressaltar, o tema da luta contra o crime organizado. Hoje há uma necessidade de fortalecer as capacidades de luta contra a corrupção em nossos países. Eu creio que o tema da paz e das capacidades, essas atividades, elas podem mudar completamente o panorama em muito pouco tempo e representam um enorme desafio para todos nós, para todos os países. E para fazer um bom trabalho nessa frente, não é necessário somente trabalhar com as autoridades. Também temos que trabalhar e fortalecer as capacidades locais das comunidades e dos territórios indígenas, dos governos locais, de poder atuar de uma maneira mais informada e com estratégias que, que não tenham que ser apenas de comando e controle, mas também de controle e monitoração territorial. Obrigado, Lilian. Obrigado, João. Essa próxima pergunta vai para a Nora e para a Simone. Quais estratégias podem incluir jovens, mulheres e cientistas locais para fazer esse progresso na Amazônia, especialmente em relação à educação e participação política? Nora, gostaria de começar? Muito obrigado pelo espaço. E passo agora a palavra. Temos Promover comunitário, incluindo justamente metodologias, entendendo nos sistemas de conhecimento de povos indígenas, comunidades locais. Algo que eu gostaria de aceitar, bem importante, é o assunto de saúde, para fortalecer a medicina intercultural, articulando os sistemas de conhecimentos das plantas. A gente vai poder garantir também e ressaltar os conhecimentos que têm os povos indígenas também. Um exemplo, claro, para eles é o Sistema Indígena de Saúde Própria Intercultural, SISPI, que é o sistema de saúde tradicional dos povos indígenas na Colômbia, que está nas sabedorias das plantas medicinais e espiritualidade. E isso é um papel fundamental que, como temos e podemos continuar com esse um legado dos maiores e melhores e envolver nos também no sistema de saúde comunitária, gerando brigadas para o trabalho junto com a comunidade. Outro ponto-chave que me tinha mencionado é o assunto da contaminação da água. Cientistas que se encontram dentro das comunidades para monitorar a qualidade de água dos rios usando ferramentas básicas dos cientistas que se encontrem dentro do território. Outro ponto importante é o assunto da igualdade de gênero. Estamos em um ano chave justamente onde temos muitos coisas que podemos aproveitar para gerar visibilidade e apoio das mulheres jovens construtoras de paz. Isso inclui também os anos 30 e 25, o aniversário da Resolução 1325, o Fórum de COSOC
E esses espaços são fundamentais para promover a participação das mulheres jovens e seguir os tomadores de decisões para que promova a proteção de liderança. Por exemplo, a Conferência 66 Regional da Mulher 6, onde chamaram justamente para avançar a igualdade de gênero, para avançar a participação plena das mulheres jovens na criação e implementação das políticas climáticas inclusivas com mecanismos específicos aos defensores ambientais e comunitários. Isso também foi uma das preocupações que o financiamento não está direcionando-se a avançar a igualdade de gênero. Só 0,35% dos fundos de assistência oficial para o desenvolvimento de 2021 abordou gênero e segurança climática. Então, uma dessas sessões, estratégias que requerem, como contra essas mulheres, por exemplo, possamos avançar é a geração de dados inclusos por gênero, que possam informar os tomadores de decisão e as pessoas que estão construindo políticas sobre o impacto da qualidade da Amazônia e o apoio constante em fortalecer o trabalho das organizações locais e a construção de paz dos territórios, incluindo a disponibilidade de recursos. E também isso, gente, é urgente implementar o financiamento na interseção de segurança climática e gênero, especialmente de forma direta, que alcance as mulheres e jovens. E quero fechar com algo que o trabalho conjunto entre mulheres e cientistas locais não somente fortalece a Amazônia viva, mas também inclui o desenvolvimento sustentável, que respeita a biodiversidade e a diversidade de pessoas que habitamos aqui. Obrigado, Nora. Mais alguma coisa, Simone, para colocar nos comentários da Nora? Muito obrigada, Nora, e obrigada a todos pela presença hoje. Eu queria também oferecer algumas reflexões em relação a essa pergunta formulada pela Julie, e complementando aquilo que a Nora já colocou com bastante relevância, né, as observações dela, a partir dos territórios, né, a partir realmente de onde os povos indígenas, as comunidades estão trabalhando, estão protegendo seus territórios, os recursos e os ecossistemas, bem como essa diversidade cultural enorme por essas diferentes línguas e visões de mundo que estão representadas na Amazônia, que é uma riqueza enorme que a gente tem, a diversidade cultural e biológica. Então, acho que quando a gente pensa nos ODSs, né, e como a gente pode ter maior participação política de juventude e de mulheres em relação à implementação desses ODS na Amazônia, eu acho que é importante a gente pensar nas interconexões entre os ODS também, né? Então, quando a gente pensa em educação de qualidade, eu acho que não dá para dissociar, por exemplo, de uma ciência e uma tecnologia inclusivas, de uma ciência aberta, de uma ciência mais pan-amazônica, mas que seja construída a partir da diversidade dos territórios e culturas e línguas faladas na Amazônia. Esse diálogo entre ciência acadêmica, né, ou ciência, esse modelo mais da ciência ocidental e os conhecimentos indígenas, conhecimentos locais, eu acho que se torna fundamental para a gente atingir hoje questões, né, de bem-estar, modelos ou valores e princípios que a gente falou no capítulo 25, que levam a esse bem-estar, a uma saúde e bem-estar, até levando em consideração outras formas de considerar o que é um bem-estar humano em harmonia com a natureza, que é essa noção de buen vivir, ou viver bem, que vem realmente da concepção dos povos indígenas, aí dentro de uma união, se a gente pensasse entre ODS 3, 4 e 5, que seria saúde e bem-estar, como podemos conceitualizar, pensar num conceito único de saúde, que é uma saúde humana e ambiental, né? Trazendo o conhecimento das plantas medicinais, os sistemas próprios de saúde locais, valorizando e conectando com os sistemas, vamos dizer, da saúde pública, os sistemas também os entendimentos científicos sobre saúde, a questão da educação de qualidade em duas mãos, não é só educar ou capacitar as comunidades locais, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que educar e capacitar os nossos cientistas, os nossos jovens que estão nas cidades, para que realmente haja essa maior uma coletividade, uma cidadania amazônica, que é aquilo que a gente busca, que a gente fala nos dois capítulos. Já estou trazendo um pouquinho de pincelada entre os dois.
Finalmente, eu queria enfatizar também o comentário que foi feito em relação às parcerias e colaborações, né, com a DS-17. Eu acho que essas parcerias pan-amazônicas são fundamentais porque existe uma desigualdade, reduzir as desigualdades, que é um outro objetivo, né? Passa também por a gente reconhecer e endereçar e trabalhar para diminuir essas desigualdades que existem entre acesso a conhecimento, ciência e tecnologia entre os países amazônicos. Então, esses acordos, essa visão pan-amazônica, eu acho que se torna muito importante nessa visão da Amazônia Viva, é o bioma amazônico, vamos além das fronteiras geopolíticas de países, fronteiras linguísticas, vamos trabalhar junto nessas grandes redes e coalizões, que eu acho que elas têm muita força, e aí eu posso pensar nas redes indígenas pan-amazônicas, no próprio papel do SPA, né, e outras instituições e outras coalizões que tentam trabalhar a Amazônia conectada para uma Amazônia viva. Esses meus comentários iniciais. Obrigada. Obrigado, Simone Honório, essa parte da nossa coletiva, a visão da Amazônia Viva, que é a Amazônia que queremos, e também logrando esses objetivos que eles requerem recursos, finanças. Então, para a próxima pergunta, para Felipe e Ana, relacionado a esse ponto, o governo brasileiro está discutindo novos objetivos para conservação, como a floresta tropical, que vai ser lançado no COP30 no fim desse ano. Então, baseado nas suas experiências descritas no capítulo 25, como o programa Red Plus, que papel a ciência tocaria para informar o desempenho, o desenho desses instrumentos para chegar à Amazônia que queremos e à Amazônia viva que temos a visão? Passar então para Felipe primeiro e depois a Ana pode dar seu comentário também. Essa pergunta é muito importante em um ano que nós estamos se preparando para, pela primeira vez, receber, né, uma convenção das partes do clima, a COP30, na Amazônia, em uma cidade da Amazônia, para que a gente que é mais jovem possa estar mais engajado. Eu acho que a ciência já tem um papel desde já, que é um processo formativo, para nós entendermos, né, como que esses recursos vão ser implementados, alocados, distribuídos. A gente antes aqui falou, né, da importância de povos indígenas, de comunidades tradicionais receberem recursos diretos, que é um pouco da discussão que o capítulo menciona também quando fala de REDD+, através da implementação de um exemplo brasileiro, que é o Fundo Amazônia. E eu acho que a ciência, então, ela tem dois papéis. Primeiro é que quando nós vemos, às vezes, figuras muito grandes, né, o TFFF, que a Julie comentou, esse fundo, uma iniciativa de financiamento para florestas tropicais, um volume de recurso muito grande, ele pode causar um pouco de confusão ao ver só o recurso. E a ciência e as ciências sociais, em que eu acho importante, podem ajudar a vários grupos a participar dessa governança compartilhada, a vários processos de consulta e desenvolvimento, desenho de uma iniciativa que seja mais equilibrada, né, considerando toda a discussão que a gente teve no capítulo 25 das desigualdades históricas, né, que a região amazônica vive. E a outra questão que eu acredito que a ciência, e que eu queria muito ouvir a Anne também, nesse sentido, que a ciência pode contribuir nessa discussão sobre financiamento, instrumentos financeiros, é que, por exemplo, né, na Amazônia a gente fala muito do desmatamento, tem que reduzir desmatamento, tem que reduzir desmatamento, tem que parar o desmatamento ilegal. Acredito que todos nós que estamos aqui de outros países, vejo, por exemplo, uma colega da Bolívia, outro colega do Peru falou ainda há pouco no chat, a gente ouve muito sobre desmatamento, mas o que a gente tem acompanhado mais e mais nas notícias é o efeito de eventos climáticos extremos, o impacto que isso tem no dia a dia da gente que está na região, e também a importância de se atentar para a degradação da floresta. Então, para pegar só um exemplo, no caso do estado do Mato Grosso, a gente tem uma cobertura vegetal de mais ou menos 57%, né, dentro do estado,
mas talvez a degradação florestal, quer dizer, né, uma floresta que está com situações de fogo recente, enfim, uma série de degradações ecológicas possíveis, esse montante pode chegar a 38%. Quando a gente tem uma floresta degradada, a gente está falando que é uma floresta que está com uma capacidade menor de fornecer bens, serviços, fornecer água para a gente, para a agricultura, para nossa comida. Então, a ciência ela vai, e o capítulo 25, também como um relatório mais de forma geral do painel científico, ela nos mostra que a gente tem que se atentar para algumas coisas que estão em destaque nas notícias, como é o caso do desmatamento, mas que também a gente tem que ter uma visão elaborada e holística da Amazônia e quando desenhar instrumentos financeiros, pensando, por exemplo, a questão da degradação ambiental e da participação, né, das comunidades, dos povos indígenas e comunidades locais. Então, passo a palavra para a Anne, porque seria muito útil, Júlia, ouvi-la também nessa resposta. Obrigada, Felipe. Eu acho que você colocou coisas muito relevantes, assim, não, mas uma resposta simples e rápida é que realmente não dá para a gente avançar com em nenhum processo de discussão sobre alternativas para a Amazônia se a gente não tiver a ciência, né? E aí só, com certeza, é a ciência que está colocando na mesa os números do quanto de floresta, por exemplo, tem sido impactada pelo fogo que foi exacerbado por conta, né, de uma seca extrema. Quem são os mais atingidos e quem, né, é a ciência que coloca isso, é a ciência que aponta, por exemplo, quando o ano vai ser mais vai ter um evento, ou dois ou três eventos climáticos extremos, né? E como que a gente pode se preparar para isso. Eh, e nesse contexto da ciência, a gente também fala da ciência praticada de uma forma mais empírica, praticada pelos povos indígenas e as comunidades tradicionais que, na sua vivência, né, conseguem observar ali os processos que afetam o seu dia a dia e traçar soluções, né, para lidar com esses processos. Então, a ciência é fundamental. E aí, nesse caso específico de, por exemplo, soluções de mecanismos, desenho de mecanismos que vão valorizar a floresta não sei, pela quantidade de carbono que tem, pelos serviços ecossistêmicos que presta, ou pelos serviços socioculturais que presta, enfim, né, a gente precisa ter a dimensão do quanto isso é viável, né? E é a ciência que dá isso. Então, nós, por exemplo, do IPAM, o instituto que eu participo, a gente ajudou, junto com o WCS, a, a fazer esses primeiros cálculos para o TFFF, né? Indicando ali, dependendo de onde a gente passava a régua, né? Quantos países entrariam, qual a quantidade de recurso que iria ser necessário. Então, nesse sentido, assim, todo o avanço que tem sido feito para entender esses processos e desenhar mecanismos, ter inovações no que diz respeito às soluções, ele avança na, no escopo, da ciência. Mas parece que tem um gap muito grande entre, esses conhecimentos que são produzidos com a tomada de decisão. E eu acho que a gente precisa avançar nisso, né? Em reduzir esse gap. E como a gente avança? Claro que tendo mais advocacy, né? Mas também instrumentalizando a sociedade. E aí o papel dos jovens, das jovens lideranças, dos jovens cientistas como vocês, né? É fundamental nesse processo. Cada vez que a gente empodera a sociedade para realmente pressionar pelas coisas, né? E apontar
no caminho certo, baseado em informações científicas, mais a gente aproxima a ciência da tomada de decisão. Eu acho que é aí que está o problema, né? É assim como a ciência está tentando se aproximar, né, também da ciência, vamos dizer, mais empírica, né, que dos povos e comunidades tradicionais, que tem, de fato, um domínio muito holístico das coisas, né, de como as coisas funcionam, e que a ciência ocidental ela foi perdendo ao longo do tempo, né? A gente ficou muito compartimentalizado, assim. Agora vamos falar mais um pouco sobre esse ponto. Obrigado, Anne, por seus comentários com essa pergunta. Vou passar a última pergunta e depois vamos tomar aqui alguns pontos sobre a questão de ciência empírica e holística e indígena. Então, vamos voltar aqui para o inglês. E antes de começar a chegar a perguntas abertas para a nossa audiência, a última das perguntas é para o Pedro e também para qualquer um dos cientistas que estejam aqui querendo participar. Nós temos interesse em ouvir o que vocês pensam sobre o assunto. Os dois capítulos destacam a importância das cidades e das zonas urbanas para poder atingir a sustentabilidade na Amazônia. Porque é importante para pesquisadores pesquisarem sobre as cidades para avançar a questão da conservação. Obrigado pela pergunta, Julie. Eu acho que é uma questão que dialoga com o que foi falado nas outras perguntas. Bom, existe uma relação simbiótica construída, já muito explorada, entre urbano e rural na Amazônia, que é tanto cultural quanto econômica. As cidades amazônicas são centro de distribuição, de governança, de consumo de recursos extraídos das áreas rurais e florestais e, portanto, entender como esses fluxos econômicos operam é fundamental para criar políticas que reduzam a pressão sobre os recursos naturais oriundos de forma exploratória. Porém, acho que tem algo mais interessante aí. Problemáticas como a desestruturação de sistemas e economias tradicionais e a consequente violência no campo, problemáticas como os grandes projetos, como as hidrelétricas, problemáticas vinculadas ao avanço da agricultura, do agronegócio, minam perspectivas de reprodução social, de reprodução econômica das comunidades tradicionais amazônicas. E isso diz profundamente respeito à juventude amazônica, que vai buscar subsistência, oportunidades, perspectivas possíveis no urbano. No Brasil, quase 10% da população jovem mora na Amazônia, e ela representa 2/3 da população da região. Mais de 30% dessa população mora em área rural. Isso é mais que o dobro da proporção no resto do Brasil. E grande parte dessa população, e consequentemente da juventude, se associa à economia da floresta, se associa à agricultura familiar, à pesca artesanal, enfim. E no estado do Pará, isso corresponde em torno a 40% da área rural produtiva. Nós estamos falando de muitos jovens que se inserem num sistema de produção sustentável e de produção responsável pela floresta, tal qual a conhecemos hoje. Mas que, com o avanço de outras economias e culturas, outras formas de entender a natureza, de entender a sociedade, e que são formas fortemente apoiadas por políticas públicas, historicamente, essa juventude, mais que outras gerações, migra para as cidades. E o urbano nunca esteve lá muito preparado para receber essa população com dignidade. E daí veio outras problemáticas urbanas que tangem a segurança, que tangem a fome, que tangem a educação, que tangem o transporte, saneamento, arborização urbana, etc. Mas, por outro lado, como é que fica a floresta? E o clima? Se desarticula os povos que não só a protegem, mas que a cultivam. E hoje, como tecer as conectividades entre o urbano e o rural, que permitem a reprodução dos saberes da floresta, de seus afetos, de suas economias? Eu acho que está aí algo que vem se pensando, que na ciência vem se considerando
e se preparando na academia. Convido vocês a refletirem. Se mais alguém quiser contribuir nessa pergunta, passo a palavra para vocês. Eu ia levantar a mão, mas não achei para ali onde que eu levanto a mão, né? Tinha muito ícone. Eu queria contribuir um pouco com essa reflexão do Pedro. Obrigada, Pedro, pela reflexão. Adorei a sua fala, adorei a questão das afetividades e gostei muito de repensar essa proposta de repensar essas conexões entre urbano e rural na Amazônia. Vem de uma definição bastante, vamos dizer assim, acadêmica, tradicional, né, da academia, e hoje, realmente, eu acho que essa divisão, ela se torna muito tênue, né? A gente cada vez mais vê que ela é uma divisão um pouco artificial, porque hoje as conexões são múltiplas, são de duas mãos, né? E são tanto grandes barreiras para que a gente consiga um desenvolvimento com equidade, com igualdade, com justiça e realmente sustentável, uma Amazônia viva, né? Quanto oportunidades que a gente tem exatamente com essas mesmas visões da Amazônia viva, que eu queria remeter ao capítulo 25. Por quê? Porque eu acho que hoje, quando a gente fala de bioeconomia ou sociobioeconomia, eu sempre gosto de falar tudo no plural, porque eu acho que a Amazônia é tão plural que eu uso sempre os termos no plural. E em inglês a gente fala knowledge, mas eu nunca falo knowledge, eu falo knowledges. Aí o dicionário corrige, eu falo não, mas é de propósito que eu estou falando knowledges, porque é para enfatizar a pluralidade amazônica, né? Inclusive de línguas, de entendimentos, de conhecimentos. Saberes, conhecimentos em português e em espanhol, eles permitem o S, né? E no inglês também a gente deve adicionar. É só um parênteses. Mas o que eu ia falar, eu acho que é a oportunidade que a gente tem, né, da conexão, quando a gente está apoiando, promovendo novas bioeconomias, né, socioeconomias, inovação, ciência, tecnologia e inovação, a partir dessa conexão dos saberes, modos de vida locais, com conhecimentos técnicos, científicos, porque aí é que se dão as inovações, né? As inovações se dão entre essas conexões, elas se dão na margem de toda essa conexão entre diferentes perspectivas, né? Quando você tem todos pensando iguais, né? Talvez seja mais difícil surgir uma inovação. Quando você coloca engenheiros com um cientista indígena, com uma, né? Você tem muito mais possibilidades de inovação por essa conexão entre diferentes perspectivas. Tem teorias até sobre isso. Então, nas socioeconomias amazônicas, eu considero uma grande oportunidade para você repensar, né? E endereçar e tratar dessa conectividade urbano-rural, né? Conectar cidades com o que está acontecendo com os territórios, olhar com essa visão integrada e com políticas adequadas a essa visão integrada que você tem no que está acontecendo nos territórios, nos modos de produção, nos modos de vida, né? Nos desafios das mudanças climáticas, porque aí a sociobioeconomia ela não é mais sociobioeconomia, ela é uma sociobioeconomia adaptativa às mudanças climáticas. Ela é uma mitigação que considera os modos de vida e as socioeconomias que já existem no território. Então, acho que a gente precisa muito mais integrar essas estratégias, né, em conjunto com a sociedade e com as juventudes. A gente precisa também renovar a nossa ciência, renovar a maneira como os nossos conteúdos são tratados, são ensinados nas universidades, realmente fortalecendo as instituições de ensino, pesquisa e extensão locais, que é muito importante, que tem uma capilaridade amazônica enorme. Estou pensando aqui na Amazônia brasileira, que eu conheço mais, né? Mas, ao mesmo tempo, inovar esses sistemas, né? Trazendo realmente os conhecimentos indígenas de igual para igual dentro dessas instituições também. Eu acho que pensar, porque quando a gente pensa mudar tudo, de repente, é uma coisa muito ampla, é uma tarefa muito difícil, muito árdua. Mas você começando com pequenos projetos, iniciativas, né, que vão pipocando aí na região amazônica, eu acho que são caminhos interessantes para a gente enfrentar, né, essa questão dessa divisão artificial que se coloca e, na realidade, ela é muito mais conectada até do que a gente pensa. E já é uma boa temática para o nosso relatório de 2025, que vai ser sobre conectividade também. Então, já temos aportes aqui bem interessantes. Depois eu quero revisitar a gravação
desse painel de hoje para a gente ter mais ideias aí para o nosso relatório de 2025. Obrigada. Obrigado, Simone. Eu recebi muitas perguntas boas. É, pedimos perdão se se não chegarmos às perguntas de vocês, mas nós, nós entraremos em contato com os panelistas e garantiremos que você receba a sua pergunta. Então, daremos o nosso melhor para garantir que as perguntas sejam conectadas com nossos assuntos. Então, agora vai ser a última pergunta para um panelista antes de abrirmos o microfone. Então, acho que dá para ver por essa discussão a importância de ter uma visão regional, visão de colaboração regional para a Amazônia. Então, levando em consideração as perguntas que nós recebemos aqui no chat, quais são agora ações estratégicas que podem ser tomadas para garantir que estamos gerindo bem a Bacia Amazônia de um modo integrado, considerando considerando a conectividade entre os ecossistemas aquático e terrestre da região. E a parte 2 é como que uma governança transacional pode ser fortalecida, com colaboração regional, apesar das diferentes tensões entre os países que os países possam ter. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre questão de cooperação regional e governança regional? Sim, obrigado, Julie, por resumir as perguntas. Eu acho que nós podemos focar a pergunta em questões específicas. Como jovens pesquisadores, nós ainda estamos no processo de fazer as perguntas certas. Eu sei que, por exemplo, a Criseida perguntou uma pergunta muito boa sobre gerir os recursos e contra as fronteiras terrestres, mas eu acho que se essas perguntas são tão importantes para nós, deveremos incluí-las. Nós deveríamos trabalhar, nós deveríamos perguntar essas coisas. Perguntar como podemos integrar os diversos métodos que eles têm usado. E eu sinto que nós temos um papel muito grande para poder exercer nessa transformação necessária. É algo de nível muito mais alto, mas nós podemos perguntá-los. E eu acho que isso aqui é o papel do painel da Amazônia aqui. Então, alguém quer complementar? Algum acréscimo rápido a isso sobre cooperação? Maybe eu vou pular aqui falando português, mas eu penso muito talvez no lugar onde eu cresci, no Acre. É muito difícil a gente conseguir fazer o desmatamento e a degradação serem reduzidas no Acre, no Brasil, sem trabalhar em conjunto com os nossos vizinhos na Bolívia e no Peru. Então, de uma forma bem prática, eu acredito que é importante trabalharmos pensando não nas fronteiras, digamos, geográficas ou nacionais, mas pensar que os ecossistemas, eles, né, não atendem a essas fronteiras, né? Eles existem muito antes disso. E a Amazônia, especificamente, também precisa ser pensada como prioridade, trazendo então a governança que nós temos hoje, a nível federal, estadual e outros, para colaborar, e não o contrário. Obrigado, Felipe. Eu sei que nós estamos no fim da nossa sessão. Tomaremos mais alguns minutos para terminar. Eu sei que a discussão é muito importante e queremos continuar falando. Podemos continuar falando por horas sobre esses assuntos, mas estamos prontos aí. Analistas, temos muita honra de estar no painel científico da Amazônia, também agradecidos ao apoio generoso que recebemos das fundações de Betmore, do Banco Mundial, de instalações, o painel de jovens da Amazônia, está agradecido ao
trabalho da Fundação Gordon Betty Moore e convidamos vocês a se juntarem a nós, aos sistemas da Amazônia que queremos. Convido vocês que sigam a gente nas redes sociais, as nossas atividades, visitar nosso site, acessar os outros recursos disponíveis em espanhol, inglês e português, que se assinem a nossa newsletter para atualizações e não se esqueçam de se inscrever na publicação. Dr. Leão Pinto que está aqui conosco hoje e, por favor, fiquem sintonizados às outras atividades, nosso painel de jovens. Estaremos lançando um podcast em junho que vai ter nossos científicos e também somos anfitriões de uma oficina regional de cientistas regionais na região, a caminho do COP30, e que se juntem ao nosso próximo webinar, nossa próxima oficina dessa série, que vai estar sendo em junho. Nosso próximo webinário em junho será na restauração da Amazônia, com outros membros do SPA e membros do comitê e qualquer outra estará tudo compartilhado nos nossos canais de rede social. Todos se juntem a nós e se juntem na Amazônia que queremos. Muito obrigado a todos por se juntarem a nós. E foi um prazer tê-los aqui. Obrigado aos panelistas por tudo que vocês fizeram, suas discussões e contribuições.